Eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Eu vou falar de um lugar em que eu estive, conheci, vi e me entristeci. Cidade de Cafarnaum. Base, quartel-general de Jesus. Jesus, como hoje bem enfatizou aqui o pastor Flávio, ele recebia estratégias. E a base dele estava nessa cidade, em Cafarnaum. E nós vamos ver como é que Jesus se comportava e o que é que ele espera de cada um de nós. Verso de número 29. O slide também está preparado, né, Moniquinha? Tá, obrigado. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Jesus foi para a casa de Pedro, em Cafarnaum. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta da casa de Pedro. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conheciam. Verso 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Verso 38. Ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, porque eu ali também pregue, para que eu também ali pregue, porque para isso vim. Vamos ler em voz alta mais uma vez o verso 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Eu coloquei uma imagem para estimular você nessa noite a pensar comigo. Será que Jesus, sendo quem é, poderia fazer com que a sua igreja fosse diferente do que está escrito nesta frase? A igreja de Jesus precisa de mim, precisa de você. A imagem daquele quebra-cabeça, todo ele em branco, e aquela peça em vermelho significa cada um de nós. E o texto que você leu do verso 38, que é o que está na tela agora, é esse o que eu quero deixar para o seu coração como desafio. Jesus, tendo curado uma cidade inteira, a Bíblia diz que trouxeram todos os enfermos, todos os endemoniados. Jesus curou muita gente daquela cidade. E no final do dia, Jesus sai para orar. E quando sai do seu tempo de oração, os discípulos o procuram dizendo: olha, há muita gente ainda que precisa falar com você, há muita gente que quer ouvir você. E Jesus então traz esta mensagem: vamos para outro lugar.
Quando Jesus declarou, vamos para outro lugar, não significava que ele estaria agora descartando as pessoas de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele curou muita gente lá. Mas o que ele estava querendo dizer é que a obra dele envolve pessoas, envolve cada um de nós. O projeto que ele não quer fazer é sozinho. Ele não disse no texto, eu vou para outro lugar. Pelo contrário, ele disse, vamos para outro lugar. É sobre isto que eu quero hoje falar com vocês. A Bíblia diz, em várias passagens, Jesus dizendo aos seus discípulos, que os campos estão brancos, e que os discípulos deveriam orar para o Senhor levantar trabalhadores para aquela seara. Jesus, quando chama os seus 12 amigos, discípulos e depois apóstolos, chamou gente como eu e você. Chamou um Pedro que andava armado, não com um revólver. Pedro tinha uma outra arma, tinha uma espada. Vai vendo o tipo de pessoa que Jesus chamou quando ele disse, vamos para outro lugar. Tanto é que, em um determinado momento, quando Jesus estava prestes a ser preso, entregue nas mãos dos romanos, Pedro saca a espada e decepa a orelha de um soldado. Tiago e João, que é o apóstolo do amor, um dado momento disse para Jesus que eles deveriam orar para que Samaria fosse queimada. Bonzinho, João, né? Queima uma cidade, Jesus. Aquela cidade deve ser destruída. Eles não eram os melhores. Eles tinham atitudes erradas, como você e eu temos. Mas havia dentro deles algo que chamou a atenção de Jesus. Eles estavam nesse cenário porque se submeteram a Jesus, obedeceram a Jesus e criam em Jesus. A igreja está precisando de homens e mulheres assim, não de gente qualificada, não de gente que seja PhD, não que tenha seminários, nada contra aqueles que o fazem, mas Jesus está procurando gente que esteja comprometida com Ele. O que tem acontecido na igreja de algumas décadas é que nós estamos envolvidos com Jesus só por aquilo que Ele faz. E a gente vem a Jesus pensando que Ele vai apenas solucionar nossos problemas, nossas lutas, nossas dificuldades. Jesus nunca disse, eu vou sozinho. E Ele poderia fazê-lo. Ele era Deus. Ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia diz em João 17, na oração de Jesus, uma declaração, no mínimo, assim maravilhosa, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Por que então Jesus precisa de mim, precisa de você? Próximo slide. Esta passagem, esse texto, é um dos meus prediletos. Hebreus 2:11, que diz assim, ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Provém da mesma fonte. Provém do mesmo Deus. E em azul eu dou esse destaque para você enxergar a importância e a sua participação na igreja de Jesus. Quando Jesus diz assim, por isso
eu não me envergonho de chamá-lo meu irmão. Sabe quem somos para Jesus? Irmão dele. Que honra, que privilégio você ouvir do próprio Senhor a seu respeito dizendo: eu lhe chamo de meu irmão. Portanto, Jesus precisa de nós. Jesus não descarta nenhum de nós. Jesus não olha para nenhum de nós dizendo: você não serve, você está desqualificado, você não tem atributos, você não faz parte do rol. Não, pelo contrário. Jesus olha para cada um de nós e diz: eu preciso de você. Eu preciso de você. A minha igreja precisa de você. Isto tem trazido para mim algumas coisas que eu quero nesta noite compartilhar. Primeiro, nós precisamos saber a quem pertencemos. Qual é a nossa identidade? O pastor Carlos Alberto costuma dizer que quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não tem identidade, não tem destino. E nesta noite eu venho aqui reforçar para você que você pertence ao Senhor. Você é dele, é propriedade exclusiva dele. Ele lhe comprou com seu sangue, ele deu a vida por você. E ele espera que você faça parte dele e de sua igreja, como membro importante e insubstituível na igreja dele. Portanto, há uma mudança de mentalidade que precisa haver na igreja dos nossos dias. A mentalidade do vir a Jesus só para resolver certas situações, isto precisa ser mudado. Nós fomos alcançados por essa tão grande e poderosa salvação, é verdade, ele nos livrou, ele nos curou, ele nos transformou, ele fez de nós novas criaturas, e agora, sendo quem somos, filhos deste Pai amoroso, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele quer contar com você, ele quer usar você, ele quer de todas as formas dizer para nós: não há descartáveis no meu reino. Se fosse assim, daquele grupo dos 12, muitos teriam ali sido reprovados, inclusive aquele que iria traí-lo. João capítulo 13, no versículo 1 diz que Jesus amou aqueles 12 homens e amou-os até o fim. Pergunto: como é que pode amar um traidor? Só o Filho de Deus. Só o Filho de Deus. Sabendo o que aconteceria, ele amou Judas até o fim. Nós erramos ao não enxergar que somos irmãos de Jesus. Nós erramos quando ele diz na sua palavra: ele não se envergonha de chamar eu e você de irmão. Que elogio, que recompensa, eu ser chamado de irmão do meu Senhor. Não irmão consanguíneo, mas um irmão espiritual. Que coisa linda. O próximo slide, eu quero enfatizar esta passagem do Salmo 71, é o Salmo de Davi, para você entender por que Jesus precisa de você. Davi dizia: desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado. Davi aprendia com Jesus desde quando? Desde pequeno. Desde pequeno.
Pequeno não na idade, pequeno na experiência, na vida. E o texto segue dizendo: e até hoje, Davi já estava velho aqui, como descreveu o Salmo 71, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que eu estou velho, de cabelos brancos, parecido com aquele que está falando com vocês, não me abandones, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Quero chamar a sua atenção para que você não fique pensando que Jesus precisa apenas de um grupo seleto de pessoas. Olha, Jesus precisa dos jovens. Eu já ouvi muitos pastores dizerem isso. Não, nós precisamos dar uma atenção especial aos jovens, porque a Bíblia diz que aos jovens possuem a força da igreja. É verdade. Mas Jesus não disse que os mais velhos não têm mais o que oferecer. E eu não sou um pastor de um grupo dividido, jovens e mais experientes. Não quero isso entre nós. Eu quero a experiência dos mais idosos, dos mais velhos, e o vigor dos jovens. Porque os jovens motivam, os jovens impulsionam. E os mais experientes? Os mais experientes dizem: este é o caminho, não pegue este atalho. A vida já me ensinou que este caminho é perigoso, não vamos por ele. Então precisamos dos dois grupos. Portanto, não existe partidarismo, não existe divisão na igreja de Jesus. Jesus pegou 12 homens experientes em determinadas áreas. Um era cobrador, o outro era pescador. E Jesus nos disse: olha, esses aqui têm mais atenção da minha parte do que esses. Pelo contrário, Jesus disse: todos têm a minha atenção, todos são meus irmãos, todos precisam, todos eu preciso para o projeto que eu estou querendo desenvolver na face desta terra. Porque as pessoas hoje estão iludidas. E eu vou dizer aonde. As pessoas estão em busca do mensageiro, enquanto as pessoas deveriam estar em busca da mensagem. Há muita gente enganada por aí. Há muitos grupos enganando as pessoas. E essas pessoas estão iludidas com o mensageiro, quando elas deveriam estar em busca da mensagem. Porque é a palavra de Deus que nos liberta. Não é o homem. Não sou eu. Sou eu. É a palavra. Jesus disse: eu velo pela minha palavra para a cumpri-la. Passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus está preocupado com a mensagem. Jesus está vendo se a mensagem dele está sendo mencionada, pregada. Jesus não se encanta, não fica admirado com pregadores. Jesus fica, sim, admirado com a mensagem que é dita, com a palavra que é deixada no coração das suas ovelhas. Por isso Jesus precisa de gente como eu e você, que não está em busca de métodos, não está em busca de pessoas, mas enfim, em busca da mensagem. Sabe o que foi que me transformou? Que me alcançou? Que me salvou? Não foi o meu pastor. Ele foi o mensageiro. Mas a mensagem que ele trouxe naquela manhã de domingo foi o suficiente para me alcançar. É a palavra
que eu e você oferecemos às pessoas que transforma. Nunca pense, puxa, eu conquistei tal êxito, eu tive tal resultado. Olha, aqui está. Alguns dizem assim, os meus discípulos. Eu fico pensando, teus? Se são teus, não são do Senhor Jesus. São os meus irmãos, discípulos que o Senhor tem dado a mim, para pastoreá-los, para servi-los, para dar a vida por eles, mas não são meus. E eu tenho visto muitos pastores dizendo, são minhas ovelhas, são meus discípulos. Eu não creio que isso procede das Escrituras, porque eu não encontro base nas Escrituras para isto. Por que Jesus precisa de você? Porque se Ele mudou, e Jesus mudou quando veio a este mundo, Ele era Deus. Diz o texto de Filipenses capítulo 2, que Ele deixou o trono de glória, se tornou homem, foi obediente até a morte de cruz. Deus mudou. Deus não precisava mudar. Deus mudou para alcançar eu e você. E Deus disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Se Jesus veio a este mundo, se Deus, para alcançar eu e você, Deus fez o que fez, por que a igreja não muda? Porque muitas vezes nós queremos manter a mesma metodologia, o mesmo processo. Nós precisamos estar abertos a mudanças. Por exemplo, eu penso que nas nossas reuniões, nós deveríamos também dar ênfase ao momento de oração pelas pessoas que padecem de doenças e enfermidades. Às vezes a gente não encontra espaço nas nossas reuniões para fazer isso. Não vejo muitas vezes nas nossas células nós orarmos por enfermidades. A gente fica muito preso talvez a uma liturgia. E Jesus precisa de cada um de nós para operar milagres, que nem sempre será feito através da minha vida. Muitas vezes o Senhor vai usar pessoas no seio da comunidade. Por isso que Jesus precisa de você. Você não é descartável. E eu quero encerrar mostrando esse texto no próximo slide, para você saber quem é você para o seu Senhor. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. É Pedro dizendo isso na sua primeira carta. Na edificação de uma casa espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Todos nós que fomos alcançados, salvos, somos considerados essas pedras vivas. Somos esta casa espiritual. E por isso oferecemos a Jesus sacrifícios espirituais. Ou seja, a nossa vida, o nosso ministério, aquilo que recebemos dele, nós colocamos à disposição dele. Aonde? Na igreja. Eu dizia na semana de primícias que a cada um Deus deu uma medida de fé. Portanto, nesta noite, todos nós aqui temos fé. Não há ninguém neste auditório que não possua fé. Não há ninguém neste auditório que não possua dons dados por Deus. Ninguém. O que nós precisamos hoje e decidir é: o que é que eu vou fazer na igreja de Jesus? Qual é a minha participação
na igreja de Jesus. Agora, se você veio apenas para receber uma benção, você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Se você veio apenas para receber uma oração, e você vai sair daqui com alguém orando por você, você ainda não entendeu a igreja de Jesus, e para que Ele veio, e para que Ele chamou você e a mim. Eu quero hoje fazer um convite a você, e quero orar sobre este convite. Eu penso que a igreja de Jesus precisa ser mais humana e menos evangélica. Vocês entenderam o que eu disse? A igreja de Jesus precisa ser mais humana e menos evangélica. A igreja de Jesus está muito religiosa. A igreja de Jesus está muito absorvida por práticas evangélicas, quando ela deveria ser uma igreja mais humana, se interessar mais pelo próximo, pelas pessoas, menos insensibilidade, mais misericórdia, menos julgamento, mais amor. Se nós queremos, de fato, abençoar esta cidade e esta região de São Paulo, nós precisamos deixar de ser cristãos evangélicos e sermos igreja de Jesus humana. Porque o texto que você leu comigo fala exatamente disto. Jesus foi à casa de um homem, de uma família. Viu a mãe dele doente, a sogra dele doente. Orou por ela. Sabendo as pessoas que Jesus estava ali, apinharam ali. Traziam gente de tudo quanto é lugarejo de Cafarnaum. E o interessante é que quando eu estive lá nesta cidade, uma cidade que foi tão abençoada, é aqui que mora o perigo. É aqui que mora o perigo. Cafarnaum foi a base, o quartel-general de Jesus. Portanto, foi o local que ele mais passou o tempo. Veja o exemplo de você na igreja, o maior tempo seu, anos, sentado, ouvindo, participando. Cafarnaum foi o local que Jesus mais cuidou, curou e atendeu pessoas. Sabe o que aconteceu com Cafarnaum? Ela é uma cidade hoje que não existe moradores. Só ruínas. Só ruínas. Acabou. E sabe por que acabou? Porque o povo estava preocupado apenas nos seus problemas pessoais, em soluções meramente pessoais. Não se importava em fazer o que Jesus estava dizendo. Por isso o texto que ele se referia aos discípulos dizendo: vamos para outros lugares, porque convém que ali eu também pregue a palavra. Jesus não foi o tipo de líder que ficou só em um determinado lugar. E eu quero fazer um convite a você nesta noite.
Se nós queremos fazer parte desta igreja de Jesus, algumas coisas precisam mudar na nossa maneira de ser igreja. Primeiro, nós precisamos ser mais humanos. A gente precisa ser mais humano, pessoal. Eu olho para nós e vejo que nós estamos ainda mais preocupados com o nosso quintal, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, do que com pessoas que estão precisando de Jesus tanto quanto nós. Carlos Alberto Júnior, pastor, falou que a convite do pastor Carlito Paz, da igreja lá em São José dos Campos, ele foi para o Líbano. E ele não queria ir porque ele estava cansado. Chegando no Líbano, ele se deparou com uma realidade de igreja, de pessoas que estão servindo Jesus de uma forma como nós brasileiros não fazemos. Para algumas pessoas muçulmanas, que as igrejas no Líbano oram, sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Jesus está se materializando para essas pessoas. E essas pessoas estão se convertendo, muçulmanos. A igreja no Líbano está sendo humana. E nós estamos engordando, tantas coisas ricas que estamos recebendo e não estamos oferecendo a ninguém. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira. Porque se nós não mudarmos a nossa maneira de ser igreja, nós vamos nos tornar o que é hoje a igreja lá nos Estados Unidos. Você sabe para que servem hoje os grandes locais das igrejas nos Estados Unidos? Para encontros de música, bailes, museus, menos igreja. É considerado igrejas hoje nos Estados Unidos, poucas que estão cumprindo sua missão. A grande maioria se transformaram em museus. Que isso não aconteça no Brasil. Que não venha perseguição para nós, para que a gente acorde, para que a gente diga, não é o meu problema, mas existem problemas maiores. Eu preciso ser mais humano como cristão. Eu preciso olhar do meu lado e ver que tem gente em pior situação que eu. E o que é que eu posso fazer como igreja de Jesus? Eu finalizo com esta imagem novamente para você. A igreja de Jesus precisa de você. Que resposta você vai dar a essa pergunta? Ele pode contar com você? Ou você vai dizer assim, eu não estou preparado. Eu costumo ouvir isso aos montes, eu não estou preparada. Ainda não é o tempo. E eu fico pensando, quando é que será? Quando vai ser o tempo? Quando você estiver totalmente transformado? Nem os discípulos de Jesus estavam assim. Nenhum deles. E Jesus os chamou, e a diferença desses discípulos é que eles aceitaram. E ao aceitar, Jesus os transformou em grandes homens. A igreja de Jesus precisa de gente como você, limitada. Quantos aqui têm problemas?
Faça um aceno para mim. É com gente como você que Jesus precisa. Jesus não disse: venham a mim os sem problemas. Foi isso que ele disse? Venham a mim, Mateus 11, 28. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esta é a mensagem de Jesus. Qual é a resposta que nós daremos ao Senhor nesta noite? Ele precisa de você. Você vai dizer o que para Ele? Os que vão dizer eis-me aqui, fiquem de pé. Os que querem continuar só recebendo, podem ficar sentados. Olhe para aquela imagem mais um instante. O que é que você nota nessa imagem? Eu noto que aquele quebra-cabeça está faltando uma peça, certo? Para ele ficar completo, aquela peça em vermelho precisa ser colocada ali naquele lugar. Quem é essa peça? Eu. Não somos nós, sou eu. Sou eu. Jesus está dizendo: venha fazer parte do meu reino. Venha fazer parte da minha igreja, assim como você está. E eu quero você exatamente assim. Eu vou trabalhar, moldar, aperfeiçoar você. Na quinta-feira depois do nosso tempo de oração, um irmão muito precioso me procurou dizendo: puxa, pastor, ficou claro para mim que é tão simples orar. E eu disse para ele: é simples. Orar é falar. Você não está falando comigo? Ele disse: sim, estou falando com você. Orar é a mesma coisa. E eu dei a ele um incentivo dizendo: comece fazendo sozinho, lá na sua casa. Comece falando. Você vai se surpreender. Pois eu vou chamá-lo e vou querer saber das novidades. Fazer parte da igreja de Jesus é assim. Ele chama, ele diz: agora eu vou te ajudar. Ou você, quando veio a Jesus, já veio prontinho? Como diz a minha esposa, você é tão perfeito que está fazendo hora extra, né, Ana? Quando a gente começa a falar algumas coisas, fala: olha, você é tão perfeito que você está fazendo hora extra na terra. Não sei o que você está fazendo aqui. Jesus já devia ter levado você. Ela dá essas bronquinhas em mim aqui, mas ela está certa. Jesus me chamou sem eu ser perfeito. Por isso que Filipenses capítulo 1, verso número 6, nos diz: aquele que começou em nós uma boa obra está aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Vir para Jesus não é dizer: estou pronto, sem problema, sem defeito. Pelo contrário, é dizer: eu sou tão imperfeito que o perfeito agora decidiu habitar em mim. Jesus precisa de você. Ele pode contar com você? Pode mesmo? Você é um homem limitado, uma mulher limitada? É, que bom. A sua limitação nas mãos do Todo-Poderoso vai tornar você um homem, uma mulher hábil nas mãos dele. Para que, Valmir? Para amar as pessoas. O Espírito tem
falado ao meu coração, de um tempo para cá, a ênfase do amor, a ênfase dos relacionamentos entre os irmãos. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida e em nosso meio. Uma igreja mais humana, menos censura e mais amor, menos julgamento e mais misericórdia. Ah, pastor, isso é perigoso. É, pois eu prefiro correr o risco em ser humano e amar as pessoas do que julgar e censurá-las. Não sou o dono delas. Não sou o dono delas. A resposta que você está dando a Jesus hoje é: pode contar comigo. Pode contar comigo. Nos dons e talentos que o Senhor me deu, pode contar comigo. É isso mesmo? Estou fazendo uma pergunta para você, é isso mesmo? Jesus pode contar com você? Então diga isso a Ele agora. Diga isso a Ele agora. Fale para Ele que Ele pode contar com você. Vá falando com Ele. Orar é falar. Orar é falar. Orar é dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Pode contar comigo nas minhas limitações, na minha finitude, na minha pequenez. Pode contar comigo, Jesus. Eu sou um dos teus discípulos, chamado nesta geração para continuar a tua obra, o teu ministério. Senhor Jesus, eis-me aqui, tão limitado, mas sei que eu sou insubstituível no teu reino. Sei que eu sou único na face desta terra. Sei que o Senhor conta com a minha vida. E eu sei, Senhor, que eu estou fazendo parte do maior projeto de todo o universo, que é o teu reino. Digam todos comigo: Pai Celestial, obrigado pelo meu chamado, feito por teu Filho. Eu faço parte da igreja que Ele veio estabelecer na terra. Alguém tão limitado como eu, mas amado por Ele e pelo seu Santo Espírito. Usa a minha vida nesta geração, nesta igreja da qual faço parte, para abençoar, não para incriminar, não para julgar, mas para amar, para servir, para dar a vida. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos, para o louvor da tua glória. Torna-me mais humano, mais sensível, menos severo, mais amoroso, mais compassivo, mais misericordioso. Faz de mim um instrumento teu na tua igreja, para abençoar tantas pessoas como eu serei abençoado. Obrigado, Jesus, porque eu creio que a tua igreja estará incompleta sem mim. Mas hoje, Senhor, eu decido ser usado na tua igreja para fazer a diferença nesta geração. Amém.
Amém? Amém. Quantos de vocês entraram nesta noite aqui padecendo de uma doença ou de um mal? Quantos de vocês? Tem pessoas aqui assim, padecendo de uma doença ou de um mal, um problema? Quantos estão aqui com esse problema ou mal? Vem aqui à frente, por favor. Alguém me dê o óleo da unção, por favor. Chegue mais aqui à frente. Vamos nos organizando um pouquinho mais para cá, Eli. Isso. Flávio, Nádia, por favor, me ajudem aqui. Aonde estão os demais? Obrigado. Igreja de Jesus mais humana. Quero dizer a vocês que são líderes e que me ajudam a pastorear o rebanho de Deus. Vocês não estão autorizados a julgar ninguém. Vocês não têm autoridade para julgar ninguém. Vocês são líderes levantados por Deus ao meu lado para servir, sem esperar recompensa alguma. Uma igreja mais humana, menos evangélica. Por favor, estendam as mãos para estes nossos irmãos. Além de enfermidades, o Senhor me revela que existe aqui pessoas com problema profundo, que hoje vai ser curado. Um problema profundo. Hoje haverá perdão de pecados. Hoje haverá abandono de pecado. Diz o Espírito Santo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Hoje você vai sair deste lugar curado pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Quero pedir a Nádia e ao Flávio que comecem ungindo estes irmãos. De preferência, o Flávio unja os homens, a Nádia, por favor, unja as irmãs. Vocês líderes, vocês podem ficar atrás deste grupo de irmãos aqui? Vocês podem sair do lugar de vocês e virem aqui para orar. E quando eu peço para vocês orarem, peço que vocês toquem nas pessoas, toquem nos ombros delas. Nome do Senhor Jesus está passando sobre este lugar. Jesus está curando você nesta hora.
Por favor, toque nos ombros desses irmãos. Segure nos ombros deles. Todos vocês que estão em pé, com as mãos estendidas, digam assim: o mesmo Jesus que curou todas as pessoas na cidade de Cafarnaum, nesta noite, Ele está aqui na cidade de São Paulo. E nesta igreja, Ele está te curando, Ele está te libertando, e Ele está te restaurando, para a glória do nome dEle. Nós, como igreja, amamos vocês e declaramos, no nome de Jesus, que todo mal saiu de você, saiu de você, e que a glória de Jesus brilha sobre você, brilha sobre você. Amém. Vamos abraçar esses irmãos? Vamos abraçá-los? Vamos agradecer ao Senhor pela vida deles? Vamos abraçá-los? Vamos dizer a eles que eles são amados, dizer a eles que Jesus os ama e que nós também os amamos. Tome as mãos de quem está ao seu lado. Algo que o Senhor deseja tanto na sua igreja é que a gente não fique julgando as pessoas pela aparência. Não fique. Não fique. Que o Senhor dê olhos santos para nós, puros, para olhar as pessoas sem julgá-las, sem julgá-las. Uma igreja que é capaz de amar, porque Jesus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus nos disse que é o julgamento, Jesus disse que é o amor. Quero fazer parte de uma igreja que ama Jesus, ama a sua palavra e ama as ovelhas dele. Amo muito você. Tenho um amor especial por cada um de vocês. E quero vê-los desenvolvendo o ministério do amor, não do julgamento, não da censura. Quero vê-los amando as pessoas, sem esperar nada em troca. À medida em que nós praticarmos esses princípios, qualquer hora dessas eu vou trabalhar com vocês os mandamentos recíprocos, que eu acho que está faltando muito na igreja de Jesus nos nossos dias. Mandamentos da palavra, para o nosso crescimento, para a gente entender o que é de fato a vida cristã. De mãos dadas, você vai orar por esse irmão e vai dizer: obrigado por colocar esse irmão na minha vida, para eu amá-lo, para eu servi-lo, para eu demonstrar o amor de Jesus na minha vida por ele. Ore abençoando esse irmão. Ore abençoando esse irmão.
Diga obrigado por o meu irmão, a quem o Senhor ama e eu também. Guarda, sustenta e abençoa a vida deste meu irmão. Oro pedindo, Senhor, que esta semana o meu irmão, Senhor, seja ricamente abençoado. Oro, Senhor, por esta família bendita, Senhor, abençoada, Senhor. Oro, Senhor, abençoando, Senhor, todas as áreas da sua vida, emocional, física, espiritual, familiar. Abençoo, Senhor, a saúde do meu irmão. Abençoo a família, o casamento, o lar do meu irmão, Senhor. Abençoo, Senhor, seu trabalho. Peço, Senhor, que Tu alargues, Senhor, a tenda do meu irmão na área profissional, que ele possa ser recompensado, que ele possa, Senhor, frutificar muito mais, como membro da Tua igreja, Jesus. Dá a ele vitória para falar do Teu amor às pessoas. Dá vitória ao meu irmão para amar as pessoas que não Te conhecem, Jesus. Usa o meu irmão, Senhor, de forma poderosa nesta semana. Transforma a Tua igreja, Senhor, em uma igreja humana. Cada dia, Senhor, faça mudanças na Tua igreja, fazendo mudanças em nós, dando-nos olhos puros, dando, Senhor, no nosso coração palavras que edificam. E dá-nos, Senhor, sensibilidade para falar de Ti àqueles que não Te conhecem. Usa, Senhor, a Tua igreja de forma poderosa esta semana. Tua bênção esteja sobre este Teu rebanho. Que eles sejam abençoados em tudo que fizerem esta semana, Senhor. Prova do Teu amor e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Sabe como eu quero encerrar esta reunião? Pedindo a você que abrace o maior número de irmãos, dizendo a eles: meu compromisso com você é de te amar e não de censurar você. Tenha você uma excelente semana, no nome precioso de Jesus. Saia do seu lugar e abrace as pessoas, abrace os seus irmãos.